Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro. E hoje eu quero falar aqui sobre um dos maiores nomes do metal alternativo, do metal mesmo mundial, que é a banda californiana System of a Down, né? Grande ato aí do metal alternativo dos anos 90, que está prestes a fazer uma turnê aí pelo Brasil agora no mês de maio de 2025, que eu vou estar presente num desses shows. Então, para a gente comemorar essa vinda do System, para a gente se preparar para esse show, vamos falar aqui hoje sobre a obra da banda, um pouco da história deles e dissecar aí um pouco sobre cada álbum da discografia do System, que é muito curta, mas absolutamente sensacional, certo? Antes de começar a falar aí sobre o System of a Down, quero pedir para você se inscrever nesse canal, porque a gente está crescendo e vai sair vídeo aqui toda segunda-feira, né, os vídeos longos e os vídeos curtos no YouTube Shorts toda quinta-feira. Vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, porque ajuda demais na divulgação do canal, do vídeo, e para que você envie esse vídeo para seus amigos, para algum grupo que você tenha, onde as pessoas gostem de metal, gostem do System, enfim. Então, começando aí a falar sobre o System of a Down. Como é que começou essa banda, esse projeto, né? Começou lá na Califórnia, nos anos 90, no início dos anos 90, ali mais ou menos em 92, 93. Os integrantes da banda, eles não se conheciam durante a juventude, sim, a adolescência, mas eles tinham uma ligação muito forte que eles não sabiam, que é justamente a questão de serem descendentes armenianos, nem sempre, não no caso de todos os integrantes, não de forma direta, né, de família mesmo, de sangue, apesar do vocalista Serj Tankian e do baterista John terem essa descendência real armeniana, todos eles estudaram na mesma escola, que ali na época tinha uma escola que era tradicional armeniana, tinha a tradição da Armênia nessa escola e eles estudaram ali em momentos diferentes, né, porque eles têm uma certa diferença nas idades. Mas eles acabaram se conhecendo ali nos estúdios locais, onde eles ensaiavam com suas bandas respectivas ali da época que eles tinham, antes do System ser formado, certo? E eles perceberam que eles tinham isso em comum, né, essa questão com a Armênia, e visões políticas que também se alinhavam, porque o System of a Down é uma banda extremamente política, né? E eles perceberam essas semelhanças, os gostos semelhantes por heavy metal, por música tradicional oriental, as influências deles vêm de tudo que é lado, né? Vem de pop, de rock, metal, thrash metal, música tradicional armeniana, música árabe, tudo que é influência eles têm. Então eles se tornaram amigos, né? Principalmente o vocalista Serj Tankian e o guitarrista Daron Malakian se tornaram amigos ali nos anos 90 e resolveram fazer esse projeto juntos, que iniciou-se com o nome Soil, que acabou sendo uma música posteriormente publicada nesse álbum aqui, que é o álbum de estreia, que eu ainda vou chegar lá. Mas o nome inicial do projeto era Soil, né, solo em inglês, até que chegou um momento que o guitarrista Daron, ali nos anos 90, ele escreveu um poema que se chamava Victims of a Down, né? E aí o baixista Chavo, que já integrava o grupo na época, sugeriu a ele que esse poderia ser um bom nome para a banda, desde que a palavra Victims seja trocada pela palavra System, né? Porque é uma palavra mais chamativa, assim, mais apelativa. Então, com esse novo nome, System of a Down, eles prosseguiram em sua carreira. Demoraram muito a conseguir um contrato, a conseguir lançar um álbum oficialmente, certo? Mas eles gravaram uma fita demo que se tornou um clássico, né? Muito famosa aí entre os fãs mais old school, os fãs mais tradicionais aí da banda. E foi uma fita que fez um alvoroço local ali muito grande na época, porque já mostra todo esse estilo extremamente extravagante da banda, certo? Lá em 95 foi quando essa fita foi publicada. Eles já tinham o nome System of a Down e, se não me engano, a fita se chamava System of a Down Demo Tape 1. E essa fita já rendeu para eles um público muito notável nas casas de shows locais ali de onde eles moravam. Então eles conseguiam lotar shows sem nem sequer ter um álbum gravado, de tão extravagante, de tão diferente que era o visual deles, que eles maquiavam o rosto, né? Talvez por uma influência aí do Kiss, que era uma grande influência do baixista Chavo, mas toda a performance escandalosa, aquela música deles é muito única, né? Esse é o grande valor do System, na minha opinião, que eu já vou deixar logo aqui no início desse vídeo, que eles conseguiram criar um som que é absolutamente único. Não tem ninguém que soe como o System of a Down, ninguém se parece com eles sonoramente. Quando você ouve, você sabe que são eles, né? Eles fizeram uma mistureba muito louca ali de várias influências e fizeram um som que é único. Então isso para mim é de grande valor, né? Inovaram, trouxeram algo novo de alguma forma. Que é até difícil de classificar, né? Porque muita gente classifica o System como new metal, mas não tem muita influência de hip hop, né? Como no Linkin Park, Limp Bizkit e essas outras bandas, mas eles têm influência de tudo que é lado. Então acaba caindo na gaveta do metal alternativo, né? Como
estavam ali mais ou menos na onda do Rage Against the Machine, do Korn, essas bandas de metal alternativo dos anos 90, mas com um som muito diferente. Foi então que em 1998 eles conseguiram chamar a atenção, talvez um pouco antes, né, 97 deve ser, eles conseguiram chamar a atenção de um dos maiores produtores de metal, um dos mais importantes produtores de metal do mundo, que é o Rick Rubin, que é na época o dono da gravadora American, né? Já trabalhou com grandes nomes como Metallica, o Slayer, enfim, muita gente importante. E aí esse produtor, Rick Rubin, quando ele assistiu ao show do System, ele riu muito. Ele conta que ele achou extremamente engraçado. Não de uma forma pejorativa, negativa, mas pelo tamanho do absurdo que era o show dos caras, né? Porque eles lá com a cara tudo pintado, com aquela performance totalmente louca, né? Desgovernada ali, e tocando uma música extremamente extrema mesmo, né? Misturando ali partes extremamente agressivas e pesadas de heavy metal com partes melódicas, calmas, música tradicional armeniana, com dança, com umas coisas assim absurdas de serem ouvidas junto, né? Então ele achou aquilo ali muito louco, essa esquizofrenia sonora do System, né? Que ora é pesado e mortífero, agressivo, e do nada fica calmo, bonito e tradicional, né? Ele ficou muito impressionado com isso e acabou contratando eles para gravarem debaixo do nome da American, que é a gravadora que se tornou a nova gravadora da banda, o novo selo deles, que foi por meio desse selo American que eles publicaram seu primeiro álbum, que é esse aqui, que é o System of a Down, de 1998, que é um disco muito bom, muito intrigante, né? E aqui tá toda a essência que eles desenvolveram ali no som deles ao longo dos anos 90, né? Então, em 98, finalmente lançaram esse álbum. Eles já tinham um público bastante engajado por conta daquela fita demo que eu falei e dos shows que já chamavam muita atenção do pessoal ali na época pela loucura, pela extravagância do som e da banda em si, né? Mensagens políticas aqui são muito fortes, letras assim ultrajantes, né, com muito palavrão, palavras fortes ali, muita temática social, né? E o som é uma loucura completa, né? Você tem aqui o vocal do Serj Tankian é uma coisa muito inédita, muito única, porque ele canta com um alcance vocal absurdo, né? Notas muito agudas ou muito graves, e ao mesmo tempo ele faz uma interpretação ali totalmente diferente, né? De tudo que a gente já ouviu, uma voz muito louca ali. Então esse álbum aqui é muito interessante, tem temas mais pesados, né? Mais puxado para coisas sombrias, coisas mais tristes até, né? Temas, na verdade, ao longo de toda a carreira da banda, os temas são muito tristes, muito pesados, porque a proposta deles é justamente ter essa mensagem política mais forte. Mas aqui, sonoramente, já é muito original, sabe? Muito original mesmo, é um grande álbum do metal dos anos 90. Eu destaco aqui as minhas músicas favoritas, a abertura Sweet Pea, começa com uns harmônicos ali na guitarra, que é muito diferente mesmo, né? Tem partes ali bem pesadas, e as partes de guitarra do System ao longo de toda a carreira nunca foram complexas, não tem solos absurdos de guitarra, cheio de escala, em modo grego, nem nada disso. Mas, na verdade, nenhum instrumento aqui é extremamente elaborado, né? O negócio do System é soar chocante mesmo, feito de uma forma simples, quase que rudimentar, né? Mas eles usam os acordes aqui pesados mesmo, faz o drop lá na guitarra, faz um som pesado, intercala com a parte cantada, faz a harmonia vocal, que é para você ficar incomodado mesmo, né? Positivamente pelo som dos caras. Então você tem aqui a abertura Sweet Pea, que eu acho espetacular. Sugar, que ganhou um clipe na época, né? Bem icônico aquele clipe, mostrando um pouco ali de como é que eles se pareciam ao vivo, aquele visual deles ali. Eu gosto muito da música Soil, que inclusive é o primeiro nome que a banda teve, né? Que eles falam ali sobre a perda de um amigo por problemas mentais ali na época, né? E, cara, tem um solo muito bonito nessa música e partes de guitarra muito legais ali do Daryl. De novo, não é nada complexo, mas é muito bem feito, bem pensado, né? O Daryl, ele não é um cara que teve muita aula de guitarra ao longo da vida, ele foi aprendendo mais de ouvido ali, mais no feeling, né? Mas é um ótimo compositor, sem dúvida nenhuma. E também a última faixa desse álbum eu gosto muito, que é a Pluck, né? A música 13, falando aí sobre justamente as questões que foram vividas aí pelos avós de alguns dos integrantes que eram armenianos, passaram ali por coisas terríveis durante o século XX, promovidos aí pelo governo turco, né? Então aqui eles xingam bastante o governo da Turquia aqui, dentro daquele metal totalmente esquizofrênico do System of a Down, e eu acho incrível. Para mim, a melhor música do álbum é essa, Pluck, sensacional. Então é uma grande estreia
muito icônica mesmo. E aí vieram os anos 2000, e em 2001 o System conseguiu atingir aí o ápice, né, do seu sucesso comercial, saíram na MTV com os clipes, apareceram em tudo que é canal e alcançaram aí o sucesso global mesmo, com o segundo álbum de estúdio, que é o Toxicity, de 2001. Esse álbum aqui, cara, é como uma evolução do primeiro, né? O som aqui não muda radicalmente em relação à proposta que eles tinham nos anos 90, de soarem bem diversos musicalmente, ora agressivo, ora melódico, ora tradicional, né? Mas é uma evolução, porque as músicas aqui são mais bem compostas, né? O que já era bom ficou melhor. A produção aqui é ótima, as composições são ótimas, as harmonias vocais são ótimas, as linhas vocais são ótimas, tudo aqui é icônico, né? E esse álbum trouxe grandes hits do System of a Down, como por exemplo a abertura Prison Song, né? Com aqueles intervalos logo no início que já chocam a gente, né? Needles também, com partes melódicas ali muito intrigantes, né? Uns acordes meio diferentes ali. Outro sucesso imenso foi o single Chop Suey, que tem um clipe também que passou horrores na MTV, passou em tudo que era canal, que levou a banda a outro nível, né? Aqui o sucesso global veio para ficar, né? Também Toxicity, que é a faixa título, tem um clipe muito legal também, uma música pesada, né? Todo show tem que ter essas músicas, cara, não tem jeito não. E Aerials também tem clipe, que é uma música bem bonita e também melodicamente, tem aquele riff icônico na guitarra, né? Então é um grande disco, um clássico mesmo do metal alternativo de 2001, Toxicity, né? O que já era bom no primeiro álbum aqui melhorou, então, inquestionavelmente um clássico. E aí veio um fato engraçado. Nesse álbum, que é o Toxicity, né, de 2001, eles tinham muitas ideias e muitas músicas ali que sobraram, que acabaram não entrando pro álbum. Algumas até foram gravadas, mas muita coisa acabou não entrando no álbum para não ficar muito longo e para não fugir muito da ideia do disco. Essas sobras do álbum Toxicity acabaram se tornando o próximo álbum, que seria o terceiro álbum da banda, que infelizmente na época vazou na internet. Não sei exatamente como foi, parece que alguém invadiu lá, conseguiram ter acesso às músicas e vazaram essas músicas aí na internet antes da hora, antes de serem lançadas oficialmente. Então eles agruparam essas músicas e lançaram ironicamente o álbum com o nome de Steal This Album, em 2002, que diz justamente roube esse álbum, que foi justamente o que aconteceu, né? Roubaram aí e vazaram as músicas na internet. E é um álbum espetacular, que também às vezes é muito subestimado, mas não deveria, porque é igualmente espetacular. E tem músicas aqui, cara, que são, quando elas são melódicas, elas são bonitas demais. E aqui foi quando as harmonias vocais do Serj Tankian com o Daron Malakian, quando eles cantam juntos, foi aqui que isso pra mim alcançou outro nível, né? Porque eu particularmente gosto muito dessas bandas que tem essa harmonização vocal como um fator elementar do som, como Beatles, Queen, mas as vozes do Serj Tankian e do Daron Malakian juntas são incríveis. É uma combinação assim muito diferente, né? Cada uma tem uma característica vocal muito diferente, mas quando eles cantam juntos eu acho que o efeito é espetacular, é uma coisa única, né? Parece mesmo aquela voz que quer fazer uma crítica, né? Justamente dizendo que as letras da banda aí, mesmo que muito difíceis de entender às vezes, né? Porque as letras são cheias de metáforas, mas eles têm algo a dizer aí. E essas harmonias vocais aqui alcançaram outro nível. Você vê aí músicas como Chicken Stew, né? Que é totalmente esquizofrênica, né? Totalmente louca. A música Boom, que é a faixa 4, eu adoro também. Eu acho linda a parte melódica e a parte pesada também é muito cativante. Essas músicas, por serem curtas, né? Por serem curtas e muito malucas, assim, elas grudam na sua cabeça. Inclusive, a questão do System é justamente essa. Eu cresci ouvindo desde muito cedo, mas quando eu conheci a banda eu achei muito esquisito. Eu escutei o som, eu nem gostei. Eu falei, nossa, isso aqui é ruim, né? Não tem nenhum virtuosismo, não tem uma beleza melódica, nenhum requinte nesse sentido. Mas quando você entende a proposta daquilo que eles queriam fazer e quando você deixa essa loucura do System te influenciar, assim, você acaba viciando no som dos caras, né? E entrando na loucura aí junto com eles. Então é um grande álbum, Steal This Album, tem músicas espetaculares aqui, como eu estava falando. Mr. Jack também é muito legal. I-E-A-I-A-I-O talvez seja a mais louca de todas, né? Essa música aqui não faz sentido nenhum, mas é muito boa. Highway Song também é muito legal. Roulette é a primeira balada acústica do System, que está aqui também. Todas são muito legais, músicas mais curtas, né? Os álbuns deles tendem a ser curtos, mas bem marcantes, né? Então, grande álbum aqui, Steal This Album do System of a Down. E aí veio
o que seria o último projeto de estúdio, infelizmente, da banda, que foi lançar um álbum duplo. Então, em 2005 saiu um álbum duplo deles, que foi lançado aí, se não me engano, com um intervalo de alguns meses aí, que foi primeiro o Mesmerize, que é o meu favorito da banda inteira. Eu amo mesmo esse álbum aqui, acho sensacional. E o Hypnotize, os dois de 2005, certo? O que aconteceu aqui? Aí, pra mim, vem a questão da opinião, né? Na minha opinião, o System of a Down é uma banda que tem um fator raríssimo, que é o fato deles não terem nenhum álbum ruim, nenhuma música sequer que seja ruim. Claro que tem algumas músicas ali que se você ouvir a música solta vai soar meio estranho, mas se você ouvir ela dentro da proposta do disco, se você ouvir ela dentro do contexto do álbum, vai soar perfeitamente como deveria ser. E esses álbuns aqui, cara, eu acho que tudo aqui foi elevado ao extremo da qualidade do que o System poderia fazer na época. Então, juntando tudo que eles já tinham desenvolvido do som até esse momento aqui, que foi em 2005, falando aí dessa desenvoltura que eles tinham para fazer uma música extremamente experimental, extremamente alternativa, para te impactar mesmo, né? Passando aí de sessões dentro da mesma música, vai de uma sessão para outra de uma forma inesperada. Então tudo isso aqui é explorado a rodo mesmo, né? Sem parar, e gerou aí 2 álbuns que eu acho os melhores, né? Incríveis mesmo. As músicas, cara, é engraçado porque elas transitam entre uma e outra dentro desses álbuns de uma forma muito rápida, né? São álbuns curtos, você vai ouvir na música, do nada acaba e já tá em outra, você nem percebeu. Elas engatam uma na outra, cada uma mais maluca que a outra, partes de guitarra que são simples, mas muito bem pensadas. Cada música aí na sua proposta, na sua metáfora. Então eu acho um projeto espetacular do System of a Down, especialmente o Mesmerize, que é o meu favorito, que tem aqui BYOB, depois daquela introdução linda de guitarra clean, né, que é a Soldier Side. Tem Cigaro, que é completamente absurda, né? Radio Video, que tem sessões de guitarra limpa com sanfona, partes dançantes. E aí, cara, Question, né, que tem um violão também muito legal no início, depois quebra tudo, fica pesada, o verso é leve, melódico, depois quebra tudo de novo, tem harmonias vocais espetaculares nessa música. Então, tudo aqui funciona muito bem. E o álbum fecha com Lost in Hollywood, que é uma música bem melódica, que eles cantam ali, costumam cantar nos shows, né? Eu lembro de ver o Rock in Rio de 2015, que eles cantaram essa música, achei muito legal a performance. É um grande, grande álbum, o melhor de todos pra mim é esse aqui, Mesmerize. Muito impactante mesmo, né? E aí vem o Hypnotize para fechar de vez a carreira de estúdio deles, com grandes faixas também, né? Attack, que a abertura é muito, muito pesada, muito agressiva. Dreaming, tem momentos etéreos ali, né? Cheio de... A própria Hypnotize tem uma seção de guitarra ali que tem umas 10 camadas de guitarra sobrepostas, né? Você tem aqui músicas que experimentam muito, né, dessas partes pesadas, como Tentative, You Fig, né? Muita harmonia vocal. Os arranjos de voz aqui são insanos, né? Uma insanidade pura. E tem a Lonely Day aqui, que é uma balada, né, que o Darren compôs em homenagem ao irmão dele, que é muito triste, mas muito bonita, né, a música. E Soldier Side, que também é outra música muito triste, mas muito bonita, que fecha o álbum aí, falando sobre a guerra, sobre os soldados, enfim. Então, cara, são grandes álbuns esses dois, e infelizmente foram os últimos lançamentos do System of a Down de estúdio, né? Porque depois de 2005, ou seja, 20 anos já, não tem nenhum álbum do System, e eu acho difícil sair, porque eles têm problemas criativos muito grandes dentro da banda. Eles brigaram muito por conta disso. Tem outras questões ali que geraram atrito dentro da banda, né? Mas criativamente, lá em 2005, eles perceberam que cada um queria ir para um lado, né? A partir daí, para o próximo álbum do System, cada um queria uma coisa criativamente, eles não estavam de acordo ali, né, com os direcionamentos artísticos. E, assim, o que aconteceu foi que acabaram que, assim, o Darren Malak é o principal compositor do System of a Down, e ele é muito protetivo com as músicas dele, né? Então ele protege, não deixa as pessoas muito darem pitaco delas ali, né? Então acabou que no final o processo de composição não foi pra frente e não saiu mais nenhum álbum do System. O que saiu de novo desde 2005 foi só um single, né? Que saíram 2 músicas só em 2020, quando teve um conflito lá no Oriente Médio, que eles fizeram uma campanha e lançaram aí 2 músicas inéditas, que é Protect the Land e Genocidal Humanoids, em 2020. Que eu gostei bastante das músicas, achei bem legal, não é nada no nível do que foi feito nos anos 2000, né? E nos anos 90, mas achei bem legais as músicas, mas foi a última coisa que a gente ouviu do System, né? Eles só mantiveram aí a amizade deles, continuaram fazendo os shows, mas compor um novo álbum mesmo, aí é um grande mistério, não sabemos se vai acontecer.
E eles estão vindo aqui no Brasil agora em maio, os shows lotados, foi dificílimo conseguir ingresso, né? Que a página caía toda hora. Então é um sucesso indiscutível, grande banda. E é isso que eu queria falar hoje. Se você se interessou pelo vídeo, se você gostou, deixa o seu like, por favor, porque ajuda demais na divulgação. Se inscreve aí para você acompanhar os vídeos e envie esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar, tá certo? Então muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.